Você já se sentiu cheio de sonhos, mas sem energia para realizá-los? Essa sensação de carregar dentro de si uma força imensa, uma visão clara do que poderia ser, mas ao mesmo tempo experimentar uma paralisia inexplicável diante dos primeiros passos? Se esta pergunta tocou algo profundo em você, saiba que não está sozinho nesta jornada. Milhões de pessoas ao redor do mundo vivem este mesmo conflito interior, carregando a chama da ambição enquanto lutam contra uma resistência que parece vir das profundezas da alma. Esta não é uma conversa sobre preguiça comum. Não vamos falar daquela resistência natural que todos sentimos ao acordar numa segunda-feira, ou da dificuldade em sair do sofá depois de um dia cansativo. O que abordaremos hoje é muito mais profundo e complexo. É sobre o paradoxo de carregar grandes sonhos enquanto se sente aprisionado por uma força invisível que impede o movimento. É sobre a dor silenciosa de quem tem visões grandiosas, mas não consegue dar sequer o primeiro passo em direção a elas. Muitos carregam dentro de si uma ambição que parece maior que sua própria capacidade de ação. É como ter um motor potente dentro de um carro com freios travados. A energia está lá, pulsante e real, mas algo impede que ela se transforme em movimento concreto. Esta condição gera um sofrimento único, a frustração de se sentir capaz de grandes feitos enquanto permanece imóvel diante das oportunidades que a vida oferece. Napoleon Hill, o grande estudioso do sucesso humano, uma vez disse: "O desejo é o ponto de partida de toda conquista." Mas ele também observou que nem todo desejo se transforma em realização. Entre o sonho e sua manifestação, existe um abismo que muitos não conseguem atravessar. Hill passou décadas estudando homens e mulheres excepcionais, tentando decifrar o código que separa aqueles que apenas sonham daqueles que transformam sonhos em realidade. A ambição, em sua essência, é uma força criativa poderosa. É o impulso que move civilizações, que constrói impérios e que transforma realidades. Quando olhamos para a história da humanidade, vemos que todas as grandes conquistas começaram como uma chama ardente no coração de alguém que se recusou a aceitar o status quo. Esta força não é um defeito ou uma ilusão grandiosa, é um chamado da alma para algo maior. Mas por que então tantas pessoas vivem este conflito entre o desejo ardente e a inação? Por que a mesma força que deveria nos impulsionar para a frente, às vezes, nos deixa paralisados? A resposta está na compreensão de que a ambição sem direcionamento pode se tornar tanto uma bênção quanto uma maldição. É como ter uma bússola que aponta para vários nortes ao mesmo tempo. A confusão gera imobilidade. Existe um peso invisível que muitos carregam, uma pressão interna que parece aumentar proporcionalmente ao tamanho dos seus sonhos. Quanto maior a visão, maior a sensação de inadequação diante da tarefa. Quanto mais grandiosos os objetivos, mais impossível parecem os primeiros passos. Esta é uma armadilha psicológica que aprisiona mentes brilhantes em corpos imóveis. O que descobriremos juntos hoje é que esta condição não é uma sentença permanente, mas um sinal de que existe algo profundo e poderoso querendo emergir em sua vida. A tensão entre ambição e imobilidade é muitas vezes o prenúncio de uma transformação importante, um indicativo de que sua alma está se preparando para um salto evolutivo significativo. A jornada que faremos nas próximas reflexões não será sobre culpar ou julgar, mas sobre compreender e transformar. Vamos mergulhar nas profundezas deste conflito para encontrar as chaves que desbloqueiam o potencial adormecido. Cada insight que compartilharei foi destilado de anos de observação da natureza humana e do estudo de como as pessoas extraordinárias conseguem transformar visões em realidade. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta que pode mudar para sempre a forma como você enxerga sua própria ambição. O segredo que você está prestes a descobrir tem o poder de transformar sua maior fonte de frustração na sua mais poderosa ferramenta de realização. Vamos juntos desvendar o mistério que explica não apenas sua condição atual, mas o caminho para sua libertação. A ambição que pulsa dentro de você não é um acidente do destino, mas um sinal sagrado de que existe algo maior querendo se expressar
através da sua existência. Esta força interior é a mesma energia criativa que moveu Leonardo da Vinci a pintar a Mona Lisa, que inspirou Marie Curie a descobrir elementos químicos revolucionários e que impulsionou Nelson Mandela a transformar décadas de prisão em sabedoria libertadora. A ambição é o eco da divindade criativa que habita cada ser humano, manifestando-se como um chamado irresistível para transcender limitações e criar algo significativo no mundo. Quando você sente essa inquietação profunda, essa insatisfação com o comum e o medíocre, está experimentando um dos sentimentos mais nobres da experiência humana. A ambição verdadeira não nasce da vaidade ou do ego ferido, mas de uma percepção íntima de que você tem algo único e valioso para oferecer ao mundo. É como se sua alma sussurrasse constantemente: há mais em você do que isso. A grandeza esperando para ser revelada. Este chamado interno é simultaneamente um privilégio e uma responsabilidade. A história nos ensina que todas as grandes transformações da humanidade começaram no coração de pessoas ambiciosas que se recusaram a aceitar que as coisas permanecessem como estavam. Gandhi sentiu esta ambição quando visualizou uma Índia livre. Steve Jobs a experimentou quando imaginou computadores pessoais em cada casa. Oprah Winfrey a viveu quando sonhava em usar sua voz para empoderar outros. A ambição é a matéria-prima dos milagres humanos, a substância a partir da qual se moldam as realizações extraordinárias. Mas a verdadeira ambição não é apenas sobre conquistas externas, ela é fundamentalmente sobre crescimento interior. Quando você sente essa força pulsando dentro de si, está sendo convidado a uma jornada de expansão pessoal que transformará não apenas suas circunstâncias, mas sua própria identidade. A ambição saudável é como um jardineiro interno que constantemente planta sementes de possibilidades em solo fértil da sua consciência, nutrindo-as com esperança e determinação até que germinem em realidade. O problema surge quando não compreendemos a natureza desta força interior. Muitos confundem ambição com impaciência, com desejo de reconhecimento imediato ou com escape de responsabilidades presentes. A verdadeira ambição, porém, é paciente e sábia. Ela entende que grandes árvores crescem devagar, que construções duradouras exigem fundações sólidas e que a transformação autêntica acontece de dentro para fora, não o contrário. A ambição genuína também carrega consigo uma dimensão altruísta. Ela não busca apenas benefício pessoal, mas aspira a contribuir de forma significativa para o bem maior. Quando você sente o impulso de criar, construir ou transformar, está sendo tocado pela mesma força que move o universo em direção à evolução e ao crescimento. Esta não é uma força egoísta, mas uma expressão do impulso cósmico para a criação e a beleza. Reconhecer e honrar a ambição que mora em você é o primeiro passo para uma vida de propósito e realização. Esta força não é um fardo a ser carregado, mas um tesouro a ser desenterrado e lapidado. Como um diamante bruto que precisa ser polido para revelar seu brilho verdadeiro, sua ambição precisa ser compreendida, direcionada e cultivada com sabedoria e paciência para manifestar todo o seu potencial transformador em sua vida e na vida daqueles que você tocará ao longo da jornada. A preguiça raramente é o que parece ser na superfície. Por trás dessa máscara aparentemente simples, escondem-se medos profundos, inseguranças antigas e uma falta de clareza que paralisa até mesmo as almas mais ambiciosas. Quando você se rotula como preguiçoso, está muitas vezes ignorando uma complexa rede de emoções e condicionamentos que conspiram para manter você imóvel. A verdadeira preguiça, aquela indolência pura e simples, é rara. O que experimentamos na maioria das vezes é uma resistência inteligente da psique que percebe perigos reais ou imaginários no caminho à frente. O medo do fracasso é um dos maiores disfarces da suposta preguiça. Quando seu subconsciente calcula que existe uma probabilidade significativa de não alcançar o que deseja, ele ativa mecanismos de proteção
que se manifestam como procrastinação, distração ou uma súbita perda de energia diante das tarefas importantes. É mais seguro não tentar do que tentar e falhar, sussurra a mente primitiva. Esta proteção, que um dia foi útil para nossos ancestrais evitarem perigos físicos reais, hoje se transforma em uma prisão dourada, que nos mantém seguros, porém estagnados. Igualmente poderoso é o medo do sucesso, um fenômeno que muitos não reconhecem em si mesmos. Existe uma parte de nós que intuitivamente compreende que alcançar nossos objetivos significa assumir novas responsabilidades, enfrentar expectativas maiores e possivelmente deixar para trás aspectos confortáveis da nossa identidade atual. O sucesso exige crescimento, e crescimento, por sua própria natureza, implica em deixar de ser quem éramos para nos tornarmos quem podemos ser. Esta transformação, embora desejada conscientemente, pode gerar resistência inconsciente. A falta de clareza sobre objetivos verdadeiros é outro fator que se esconde por trás da máscara da preguiça. Quando não sabemos exatamente onde queremos chegar, nossa mente racional se recusa a desperdiçar energia em movimentos sem direção. É como tentar dirigir à noite sem faróis. O instinto natural é reduzir a velocidade ou parar completamente até que a visão se torne mais clara. Muitas vezes, o que interpretamos como preguiça é simplesmente sabedoria inconsciente, esperando por maior clareza de propósito. O peso de expectativas não realistas também contribui para esta paralisia disfarçada. Quando estabelecemos padrões impossíveis de perfeição para nós mesmos, o cérebro percebe a tarefa como impossível e simplesmente desliga o sistema motivacional. É como pedir para alguém mover uma montanha com as mãos nuas. A mente simplesmente se recusa a tentar porque reconhece a futilidade do esforço. Esta proteção psicológica, embora bem intencionada, nos mantém presos em padrões de inação que reforçam sentimentos de inadequação. Traumas passados e condicionamentos limitantes também se manifestam através desta máscara. Experiências anteriores de humilhação, rejeição ou punição por tentarmos algo grande podem criar associações inconscientes entre ambição e dor. O sistema nervoso, sempre vigilante, então ativa respostas de evitação sempre que detecta situações similares. O que percebemos como preguiça pode ser, na realidade, um sistema de alerta interno tentando nos proteger de repetir experiências dolorosas do passado. A verdadeira libertação começa quando removemos esta máscara e olhamos com compaixão para os medos e inseguranças que se escondem por baixo. Não se trata de julgar ou criticar estes mecanismos de proteção, mas de compreendê-los como estratégias que um dia foram úteis, mas que agora podem estar obsoletas. Como um soldado que continua lutando uma guerra que já terminou, nossa psique às vezes continua aplicando proteções que não são mais necessárias para nossa realidade atual. O conflito entre ambição e inação cria uma das formas mais sutis e devastadoras de sofrimento humano. É uma guerra silenciosa, travada nos recantos mais íntimos da alma, onde sonhos grandiosos colidem diariamente com uma realidade de pequenos passos não dados, oportunidades não aproveitadas e potenciais não realizados. Este conflito é invisível aos olhos dos outros, mas queima constantemente dentro daqueles que o vivenciam, como uma febre baixa que nunca desaparece completamente, drenando energia vital e corroendo a autoestima de forma gradual, mas implacável. A natureza deste conflito é paradoxal. Quanto maior a capacidade de visualizar possibilidades, maior pode ser o sofrimento da inação. Pessoas com imaginação rica e visão ampla frequentemente experimentam esta tensão de forma mais intensa, porque conseguem ver com clareza cristalina não apenas onde poderiam chegar, mas também a distância entre sua realidade atual e seus potenciais futuros. É como estar simultaneamente no topo de uma montanha, vendo toda a paisagem de possibilidades e no fundo de um vale, sentindo-se pequeno e incapaz de movimento. Este conflito gera um tipo específico de angústia existencial que corrói a paz interior,
Durante o dia, a pessoa pode funcionar normalmente, cumprindo responsabilidades e mantendo aparências, mas nas horas silenciosas, ao acordar pela manhã ou antes de dormir à noite, a tensão entre o que se deseja ser e o que se está sendo se torna quase insuportável. É um lembrete constante de que existe uma versão não vivida de si mesmo esperando para emergir, mas que permanece apenas como potencial não realizado. A energia que deveria fluir naturalmente em direção aos objetivos fica presa neste conflito, criando um estado de estagnação energética que afeta não apenas a produtividade, mas também a vitalidade geral. É como ter um rio represado. Toda aquela força e movimento ficam contidos, gerando pressão e turbulência, mas sem criar o fluxo natural que seria saudável e produtivo. Esta energia represada se manifesta frequentemente como irritabilidade, insatisfação crônica, fadiga inexplicável ou uma sensação geral de estar vivendo abaixo do próprio potencial. O conflito também se alimenta da comparação constante entre o eu atual e o eu idealizado. A mente cria uma versão fantasiada de si mesma, mais produtiva, mais focada, mais realizada, e então usa esta imagem como vara de medida para julgar a realidade presente. Esta comparação é sempre desfavorável ao momento atual, gerando um ciclo vicioso onde a insatisfação presente justifica a inação, que por sua vez gera mais insatisfação, criando uma espiral descendente de autoestima e motivação. Outro aspecto cruel deste conflito é que ele tende a se intensificar nos momentos de maior potencial. Quando surgem oportunidades reais, quando as circunstâncias se alinham favoravelmente ou quando o apoio externo está disponível, o conflito interno pode se tornar mais agudo. É como se a proximidade da possibilidade de mudança ativasse ainda mais intensamente os mecanismos de resistência, criando um fenômeno onde as melhores oportunidades coincidem com os maiores bloqueios internos. A dimensão temporal deste conflito é particularmente dolorosa. A pessoa vivencia simultaneamente o arrependimento pelo tempo perdido no passado, a frustração com a inatividade presente e a ansiedade sobre um futuro que parece cada vez mais distante. Esta tríplice tensão temporal cria uma sensação de urgência paralisada, onde se sente ao mesmo tempo que não há tempo a perder e que é impossível começar. É como estar correndo contra o tempo enquanto se permanece imóvel. A resolução deste conflito não vem através da negação de nenhum de seus elementos, mas através da compreensão profunda de sua natureza e da integração compassiva de suas partes, aparentemente contraditórias. Como dois irmãos que brigam pelo mesmo brinquedo, ambição e resistência, podem aprender a cooperar quando encontram um propósito maior que honra as necessidades de ambos. O crescimento gradual e sustentável em direção a uma vida mais plena e autêntica. A autocrítica destrutiva é uma das forças mais paralisantes na jornada de quem carrega grandes ambições. Quando alguém se rotula constantemente como preguiçoso, está inadvertidamente fortalecendo as próprias correntes que o mantêm preso. Esta voz interior crítica não é apenas um comentário casual sobre comportamento, mas uma sentença que se torna profecia autorrealizável, moldando a identidade e limitando as possibilidades futuras. É como se a pessoa se tornasse simultaneamente o juiz, o júri e o réu em um tribunal interno, onde a condenação já foi decidida antes mesmo do julgamento começar. O mecanismo da autocrítica funciona como um loop neurológico vicioso. Cada vez que a pessoa se chama de preguiçosa, está reforçando uma rede neural que associa sua identidade com limitação e falha. O cérebro, sempre eficiente em seguir padrões estabelecidos, então busca evidências que confirmem esta crença, ignorando ou minimizando qualquer comportamento que contradiga a narrativa negativa. É um exemplo perfeito de viés de confirmação aplicado contra si mesmo, onde a mente se torna sua própria pior inimiga. Esta dinâmica é particularmente cruel porque transforma o que deveria ser um sistema de correção saudável em um mecanismo de autossabotagem. A crítica construtiva
deveria servir como um GPS interno, sinalizando quando estamos fora do curso para que possamos fazer ajustes. Mas a autocrítica destrutiva é como um GPS defeituoso que constantemente diz que estamos perdidos, mesmo quando estamos no caminho certo, gerando ansiedade e confusão ao invés de orientação clara. O peso emocional desta autocrítica se acumula ao longo do tempo, criando uma gravidade psicológica que torna cada tentativa de movimento mais difícil. É como tentar correr carregando uma mochila que fica mais pesada a cada passo. Cada "eu sou preguiçoso" adiciona mais peso a esta carga, até que até mesmo as tarefas mais simples começam a parecer montanhas intransponíveis. A energia que deveria estar disponível para a ação criativa fica consumida no esforço de carregar este peso emocional desnecessário. A autocrítica também cria uma relação tóxica com o próprio potencial. Quando alguém se condena constantemente por não viver à altura de suas possibilidades, começa a ver seu próprio potencial como um fardo ao invés de um presente. A ambição, que deveria ser fonte de inspiração e energia, se transforma em mais uma vara para se bater. É como ter medo da própria sombra, evitando a luz para não ver o tamanho da escuridão que se projeta. Existe também uma dimensão social destrutiva na autocrítica. Quando alguém constantemente se deprecia, está inadvertidamente ensinando outros como tratá-lo. A autodesvalorização convida à desvalorização externa, criando um ambiente onde as próprias expectativas limitadas se tornam as expectativas que os outros têm. É como se a pessoa distribuísse instruções de uso para si mesma, instruções que enfatizam limitações ao invés de possibilidades. A quebra deste ciclo requer uma transformação fundamental na relação consigo mesmo. Não se trata de eliminar toda forma de autocrítica, mas de desenvolver discernimento entre observação neutra e julgamento destrutivo. A observação neutra diz: noto que não agi conforme planejado. O julgamento destrutivo diz: sou uma pessoa preguiçosa e sem valor. A primeira abre possibilidades para ajuste e crescimento. A segunda fecha portas e reforça limitações. O processo de cura desta autocrítica começa com o reconhecimento de que a voz crítica não é sua voz verdadeira, mas uma coleção de mensagens internalizadas, muitas vezes vindas de experiências passadas, expectativas sociais ou medos não processados. Como um rádio sintonizado numa estação com interferência, esta voz precisa ser resintonizada para uma frequência que seja mais clara e construtiva, uma que honre tanto suas limitações humanas quanto seu potencial divino de crescimento e transformação. A energia vital que pulsa dentro de cada ser humano é como um rio poderoso que pode tanto gerar eletricidade para iluminar cidades, quanto causar enchentes devastadoras, dependendo de como é canalizada e direcionada. Napoleon Hill observou em seus estudos que os grandes realizadores da história não eram necessariamente pessoas com mais energia do que as outras, mas sim indivíduos que desenvolveram a arte de concentrar e direcionar sua força vital de forma laser focada em objetivos específicos e significativos. Esta descoberta revela uma verdade fundamental. Não é a quantidade de energia que determina o sucesso, mas a qualidade do seu direcionamento. A energia humana, em seu estado natural, tende a se dispersar em múltiplas direções simultaneamente, como luz difusa que ilumina pouco. Pensamentos vagam entre preocupações passadas e ansiedades futuras, desejos competem entre si por atenção, e impulsos contraditórios puxam a consciência em direções opostas. Neste estado de dispersão, mesmo uma pessoa com energia abundante pode se sentir fraca e improdutiva, como um holofote potente sem lente focalizadora, que produz muito calor, mas pouca iluminação útil. O direcionamento consciente da energia vital é uma habilidade que pode ser desenvolvida através da prática deliberada e da compreensão dos próprios padrões energéticos. Cada pessoa tem ritmos naturais de energia. Momentos do dia quando se sente mais alerta e criativa, tipos de atividade que naturalmente energizam ao invés de drenar, e ambientes que potencializam ao invés de diminuir sua vitalidade.
Conhecer e respeitar estes padrões é como aprender a surfar as próprias ondas internas, usando a força natural ao invés de lutar contra ela. A clareza de propósito funciona como um ímã magnético para a energia dispersa. Quando existe uma visão cristalina do que se deseja alcançar e, mais importante, do porquê isso é significativo, a energia naturalmente começa a se organizar e fluir nesta direção. É como se todas as partículas energéticas internas, que antes se moviam aleatoriamente, de repente encontrassem um campo gravitacional que as atrai e organiza em movimento coordenado. Esta não é uma força artificial imposta de fora, mas um alinhamento natural que acontece quando mente, coração e propósito convergem. Hill notou que os homens excepcionais que estudou desenvolveram o que ele chamou de propósito definido principal, não apenas um objetivo claro, mas uma razão profundamente significativa para alcançá-lo. Esta razão funcionava como um motor interno que convertia a energia potencial em energia cinética, transformando sonhos estáticos em movimento dinâmico. Eles não precisavam se forçar a trabalhar em direção aos seus objetivos. Eram naturalmente puxados por uma força interna, que tornava a ação não apenas fácil, mas inevitável. O conceito de energia vital também inclui a compreensão de que esta força não é infinita e precisa ser administrada com sabedoria. Como um orçamento financeiro, o orçamento energético requer escolhas conscientes sobre onde investir recursos limitados para obter o maior retorno. Pessoas produtivas não são aquelas que fazem tudo, mas aquelas que fazem as coisas certas, eliminando o desnecessário para concentrar força total no essencial. Esta é a diferença entre eficiência frenética e eficácia serena. A restauração e renovação da energia vital também fazem parte desta equação. Como uma bateria que precisa ser recarregada, a energia humana requer momentos de descanso, reflexão e conexão com fontes de inspiração. Hill observou que grandes realizadores não eram workaholics obsessivos, mas pessoas que entendiam a importância de alternar períodos de intensa concentração com momentos de renovação consciente. Eles tratavam sua energia como o recurso mais precioso que possuíam, protegendo-a cuidadosamente e investindo-a estrategicamente para criar o máximo impacto transformador em suas vidas e no mundo ao redor. A inércia humana raramente é resultado de uma simples falta de vontade, mas sim a manifestação superficial de uma confusão profunda sobre direção e propósito. Quando você não consegue se mover em direção aos seus sonhos, a pergunta fundamental não é como posso me motivar, mas sim para onde exatamente estou tentando ir. Esta distinção é crucial porque revela que a inércia é frequentemente um sintoma de falta de clareza, não de falta de capacidade. É como tentar dirigir com um destino vago. O carro pode estar funcionando perfeitamente, mas sem coordenadas claras, o motorista naturalmente hesita em pisar no acelerador. A mente humana é uma máquina extraordinariamente eficiente, que se recusa a desperdiçar energia em movimentos aleatórios ou mal direcionados. Quando os objetivos são nebulosos ou contraditórios, o sistema interno de navegação simplesmente para de funcionar, como um GPS que não consegue calcular uma rota quando o destino não está claro. Esta paralisia não é defeito, mas proteção, uma sabedoria inconsciente que prefere a imobilidade temporária ao movimento na direção errada. Muitas vezes, o que percebemos como ambição clara é, na realidade, um desejo de escapar do desconforto presente, não uma atração genuína por um futuro específico. Existe uma diferença fundamental entre querer sair de onde se está e querer chegar em algum lugar específico. O primeiro é impulsionado pela dor e tende a gerar movimento errático e insustentável. O segundo é movido pela inspiração e cria progresso consistente e direcionado. A inércia frequentemente surge quando confundimos estes dois impulsos, tentando usar energia de escape para criar movimento de aproximação. O cérebro possui mecanismos sofisticados para detectar autenticidade em nossos desejos.
Quando estabelecemos objetivos que não estão verdadeiramente alinhados com nossos valores profundos ou que foram impostos por expectativas externas, uma parte da nossa consciência reconhece esta dissonância e sabota sutilmente nossos esforços. É como se existisse um detetor de mentiras interno que questiona constantemente: você realmente quer isso ou acha que deveria querer? Quando a resposta é a segunda opção, a inércia se instala como uma forma de proteção contra o autodesperdício. A verdadeira clareza de propósito não vem apenas da mente racional, mas de uma integração entre intelecto, emoção e intuição. Quando todos estes aspectos da consciência estão alinhados em direção ao mesmo objetivo, a inércia se dissolve naturalmente, substituída por um ímpeto natural e sustentável. É como a diferença entre empurrar uma pedra montanha acima e soltar uma bola montanha abaixo. Um requer esforço constante e eventualmente se torna insustentável. O outro usa a gravidade natural e ganha momentum com o tempo. A inércia também pode ser um sinal de que é necessário um período de incubação antes da ação. Assim como uma semente precisa de tempo no escuro antes de brotar, algumas ambições precisam de tempo para amadurecer na consciência antes de se manifestarem como ação concreta. Forçar movimento antes da maturação interna pode resultar em esforços prematuros que se esgotam rapidamente. Às vezes, a inércia é sabedoria disfarçada, sinalizando que ainda não chegou o momento certo para determinada ação. A dissolução da inércia começa com perguntas honestas e corajosas. O que eu realmente quero, além do que acho que deveria querer? Quais são meus valores mais profundos e autênticos? Como posso honrar tanto minhas limitações presentes quanto meu potencial futuro? Estas perguntas não buscam respostas rápidas, mas abrem espaço para que a clareza genuína emerja organicamente, transformando a inércia de obstáculo em ponto de partida para um movimento que seja tanto poderoso quanto sustentável, porque nasce da autenticidade e se dirige para um destino que ressoa verdadeiramente com a essência mais profunda do ser. A batalha entre gratificação instantânea e satisfação duradoura é uma das mais antigas e persistentes na experiência humana. Nosso cérebro, moldado por milhões de anos de evolução, foi programado para priorizar recompensas imediatas e tangíveis sobre benefícios futuros e abstratos. Esta programação fez sentido quando nossos ancestrais enfrentavam escassez constante e perigos imediatos. Mas no mundo moderno, esta mesma tendência pode se tornar uma armadilha que nos mantém presos em ciclos de satisfação superficial enquanto sacrificamos realizações profundas e significativas. O prazer imediato opera através de neurotransmissores como dopamina, criando pequenas explosões de satisfação que são intensas mas efêmeras. Cada notificação do celular, cada episódio assistido, cada compra impulsiva ou cada distração consumida oferece um alívio momentâneo da tensão existencial de ter que enfrentar desafios maiores e mais complexos. É como beber água salgada quando se tem sede. Oferece alívio momentâneo, mas intensifica a necessidade subjacente, criando um ciclo vicioso de consumo sem satisfação real. A realização duradoura, por outro lado, opera através de um sistema neurológico diferente, um que requer paciência, persistência e a capacidade de tolerar desconforto temporário em nome de benefícios futuros. Esta forma de satisfação não grita por atenção como o prazer imediato, mas sussurra uma promessa mais profunda, a de uma vida vivida com propósito, significado e impacto duradouro. É como construir uma catedral. Cada pedra colocada pode parecer insignificante, mas o resultado final transcende qualquer gratificação momentânea. A questão crucial não é se você busca prazeres imediatos. Isso é natural e até saudável em moderação. Mas se você está usando estes prazeres como fuga da responsabilidade de construir algo maior. Existe uma diferença fundamental entre desfrutar conscientemente de momentos de prazer, como parte de uma vida equilibrada, e usar gratificação instantânea como anestesia para evitar o desconforto do crescimento verdadeiro.
A primeira é celebração da vida. A segunda é negação dela. A era digital intensificou exponencialmente esta batalha interna. Vivemos cercados por estímulos projetados especificamente para capturar nossa atenção e oferecer pequenas doses de dopamina sem exigir esforço significativo. Cada scroll nas redes sociais, cada vídeo assistido, cada jogo jogado, é uma pequena dose de prazer que pode temporariamente acalmar a ansiedade de não estar progredindo em direção aos nossos objetivos maiores. É como se tivéssemos um cassino no bolso, oferecendo pequenas vitórias constantes que nos mantêm ocupados, mas não necessariamente satisfeitos. O que muitos não percebem é que a busca excessiva por prazer imediato, na verdade, amplia a lacuna entre onde estamos e onde gostaríamos de estar, gerando ainda mais ansiedade e insatisfação. É um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais buscamos alívio imediato, mais intensa se torna a tensão subjacente que tentamos evitar. Como um músculo que nunca é exercitado, nossa capacidade de tolerar desconforto temporário em nome de objetivos maiores se atrofia, tornando-nos cada vez mais dependentes de gratificação instantânea. A pergunta transformadora que pode quebrar este ciclo é: será que você chama de preguiça o que na verdade é fuga da dor de se confrontar com seus próprios limites? Esta questão vai ao coração do conflito, porque reconhece que evitar desafios significativos não é preguiça, mas uma estratégia de proteção emocional. Enfrentar nossos limites significa reconhecer onde ainda não somos quem gostaríamos de ser, e esta confrontação pode ser dolorosa para o ego, que prefere fantasias de grandeza à realidade do trabalho necessário. A transformação começa quando desenvolvemos a capacidade de abraçar o desconforto produtivo, aquele desconforto que sinaliza crescimento, aprendizado e expansão. Como uma borboleta que deve lutar para sair do casulo e, nesta luta, desenvolve a força necessária para voar. Nós também precisamos aceitar que algum desconforto é não apenas inevitável, mas essencial para a nossa evolução. A diferença está em escolher conscientemente qual desconforto vamos enfrentar: o desconforto temporário do crescimento ou o desconforto permanente da estagnação. A grandeza das nossas ambições pode se tornar, paradoxalmente, o maior obstáculo para sua realização. Quando visualizamos objetivos majestosos, escrever um livro que mude vidas, construir um negócio revolucionário, transformar radicalmente nossa saúde ou relacionamentos, a mente racional pode ficar paralisada pela enormidade da tarefa. É como se estivéssemos no pé de uma montanha gigantesca, olhando para o topo distante e concluindo que a jornada é impossível. Esta percepção de impossibilidade não é defeito de caráter, mas uma resposta natural a uma tarefa que parece exceder nossas capacidades atuais. O segredo que grandes realizadores descobriram ao longo da história é que montanhas são escaladas um passo de cada vez, livros são escritos uma palavra de cada vez, e impérios são construídos um tijolo de cada vez. Marie Curie não acordou um dia e descobriu o rádio. Ela passou anos fazendo pequenos experimentos diários, cada um construindo sobre o anterior. Gandhi não transformou a Índia da noite para o dia. Ele começou com pequenos atos de resistência não violenta que gradualmente inspiraram uma nação inteira. A grandeza final é sempre o resultado de uma acumulação de pequenos atos consistentes. A coragem de começar pequeno requer uma mudança fundamental na nossa relação com o progresso. Nossa cultura frequentemente celebra resultados dramáticos e transformações instantâneas, criando a ilusão de que mudança significativa deve ser espetacular e imediata. Esta mentalidade nos prepara para falhar porque estabelece expectativas irreais sobre como a transformação realmente acontece. A verdade é que mudança duradoura é quase sempre gradual, construída através de pequenos ajustes diários que se compõem ao longo do tempo como juros compostos. Microações possuem um poder psicológico único. Elas quebram a ilusão de impossibilidade que paralisa a mente diante de grandes objetivos. Quando você escreve uma única frase, caminha um único quarteirão
ou faz uma única flexão, está provando para si mesmo que movimento é possível. Esta prova não é apenas intelectual, mas visceral. Seu corpo e sua mente experimentam diretamente a sensação de progresso, por menor que seja. Como um músculo que começa a se fortalecer com um exercício leve, sua capacidade de ação se expande gradualmente através da prática consistente de pequenos movimentos. Existe também uma dimensão neurológica profunda nesta abordagem. Cada pequena ação completada ativa os centros de recompensa do cérebro, liberando neurotransmissores que reforçam o comportamento e criam associações positivas com a atividade. Ao invés de lutar contra a tendência natural do cérebro de buscar gratificação, você está usando esta tendência a seu favor, criando pequenas vitórias que alimentam o desejo de vitórias maiores. É como acender uma fogueira. Você não começa com troncos grandes, mas com pequenos gravetos que gradualmente criam chamas capazes de sustentar madeiras maiores. A beleza das microações está na sua sustentabilidade. Quando estabelecemos metas pequenas, é mais provável que as mantenhamos mesmo nos dias difíceis, quando a energia está baixa ou as circunstâncias são desafiadoras. Esta consistência é crucial porque desenvolve o músculo da autodisciplina de forma gradual e orgânica. Como um atleta que começa correndo distâncias curtas, antes de treinar para uma maratona, você está construindo resistência e confiança através de desafios gerenciáveis. Começar pequeno também nos ensina uma lição valiosa sobre paciência e processo. Em uma era de gratificação instantânea, a prática de pequenos passos consistentes desenvolve a capacidade de encontrar satisfação no processo, não apenas nos resultados finais. Esta mudança de perspectiva é transformadora porque significa que você pode começar a se sentir realizado imediatamente a cada pequena ação completada, ao invés de adiar a satisfação para um futuro distante e incerto. Como um jardineiro que encontra alegria tanto em plantar sementes quanto em colher frutos, você aprende a celebrar tanto o processo quanto os resultados, criando uma fonte sustentável de motivação que não depende de vitórias externas para se manter viva. A disciplina verdadeira não é o oposto da liberdade, mas sua expressão mais refinada. Quando compreendemos a disciplina não como punição ou rigidez autoritária, mas como um ato de amor próprio profundo, nossa relação com ela se transforma completamente. A disciplina consciente nasce da percepção clara de que somos os arquitetos da nossa própria experiência e que cada escolha que fazemos é um voto a favor ou contra a versão de nós mesmos que desejamos nos tornar. É o reconhecimento de que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos no momento, mas em fazer o que nosso eu mais sábio sabe que nos levará aonde realmente queremos chegar. Napoleon Hill identificou a persistência como um dos elementos mais críticos do sucesso duradouro, mas sua definição de persistência ia muito além da simples teimosia ou força bruta. Ele observou que pessoas verdadeiramente persistentes possuíam uma qualidade especial: a capacidade de manter uma visão clara e um compromisso firme mesmo diante de desafios, contratempos e momentos de dúvida. Esta persistência não era mantida através de autodisciplina rígida, mas através de uma conexão profunda com o significado e propósito por trás dos seus objetivos. A diferença entre disciplina consciente e rigidez mecânica está na presença da consciência e escolha em cada ação. Rigidez opera através do medo e controle, criando regras inflexíveis que são mantidas através de força de vontade limitada. Disciplina consciente, por outro lado, opera através da sabedoria e amor, criando estruturas flexíveis que são mantidas através de compreensão clara dos benefícios. É como a diferença entre ser prisioneiro das próprias regras e ser o guardião sábio da própria vida. A disciplina consciente reconhece que somos seres complexos com necessidades variadas, energia flutuante e circunstâncias em constante mudança. Ao invés de ignorar estas realidades humanas, ela as incorpora na criação de sistemas sustentáveis de crescimento.
Como um bom treinador que ajusta o treino baseado na condição atual do atleta, a disciplina consciente adapta expectativas e métodos às realidades presentes, mantendo sempre o foco no progresso de longo prazo, ao invés da perfeição de curto prazo. Esta abordagem também compreende que diferentes pessoas possuem diferentes ritmos naturais e estilos de funcionamento. Alguns são naturalmente matutinos, outros noturnos. Alguns prosperam com rotinas estruturadas, outros com flexibilidade criativa. A disciplina consciente não tenta forçar todos no mesmo molde, mas ajuda cada pessoa a descobrir e trabalhar com seus próprios padrões naturais. É como aprender a dançar com suas próprias características, ao invés de lutar contra elas. O cuidado é uma palavra-chave fundamental na disciplina consciente. Quando vemos nossas práticas disciplinares como formas de cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa saúde, dos nossos sonhos, das nossas relações, do nosso crescimento, elas se tornam atos de autocompaixão ao invés de autopunição. Como um pai amoroso que estabelece limites não para controlar, mas para proteger e nutrir o desenvolvimento saudável da criança, desenvolvemos uma relação materna e protetora conosco mesmos. A disciplina consciente também abraça a imperfeição como parte natural do processo de crescimento. Ao invés de abandonar todo o sistema depois de um deslize ou momento de inconsistência, ela incorpora estes momentos como informação valiosa sobre nossos padrões, limitações e áreas que precisam de mais atenção ou ajuste. Como um cientista que vê cada experimento falhado como dados valiosos para refinar a hipótese, a disciplina consciente usa contratempos como oportunidades de aprendizado e refinamento. Finalmente, a disciplina consciente cultiva uma perspectiva de longo prazo que transcende vitórias e derrotas momentâneas. Ela compreende que construir uma vida significativa e realizada é como tender um jardim. Requer atenção consistente, paciência com os ciclos naturais de crescimento e fé de que pequenos cuidados diários eventualmente produzirão uma colheita abundante. Esta perspectiva permite que mantenhamos nosso compromisso mesmo nos dias quando os resultados não são visíveis, porque entendemos que estamos participando de um processo maior que transcende qualquer momento individual. A transformação da ambição em caminho concreto é uma das artes mais refinadas do desenvolvimento humano, um processo que requer tanto a visão de um arquiteto quanto a paciência de um jardineiro. Quando conseguimos integrar nossa ambição profunda com clareza de propósito e pequenas ações consistentes, algo mágico acontece. O movimento deixa de ser uma luta contra a resistência interna e se torna um fluxo natural de energia direcionada. É como se todas as peças do quebra-cabeça interno finalmente encontrassem seus lugares corretos, criando uma imagem coerente que orienta cada passo da jornada. A clareza de propósito funciona como um filtro poderoso que transforma a ambição vaga em direção específica. Quando sabemos não apenas o que queremos alcançar, mas porque isso é profundamente significativo para nós, nossa energia naturalmente começa a se organizar em torno desta intenção central. É como programar um GPS interno que automaticamente calcula a melhor rota e faz ajustes quando necessário. Esta clareza não precisa ser perfeita ou completamente detalhada desde o início. Como um farol na névoa, ela só precisa ser forte o suficiente para iluminar os próximos passos. O processo de transformação também requer uma mudança fundamental na nossa relação com o tempo e progresso. Ao invés de ver cada dia como uma oportunidade para alcançar resultados dramáticos, começamos a vê-lo como uma oportunidade para fazer nossa pequena contribuição para um processo maior. Como um músico que pratica escalas diariamente, não para impressionar ninguém hoje, mas para desenvolver a maestria que permitirá performances extraordinárias no futuro, aprendemos a encontrar significado no processo de desenvolvimento gradual. A integração entre ambição e ação também nos ensina sobre a importância de respeitar nosso próprio ritmo de crescimento. Cada pessoa tem sua velocidade natural de aprendizado, processamento e transformação.
forçar mudanças mais rápidas do que podemos integrar de forma saudável, frequentemente, resulta em burnout ou abandono. É como tentar forçar uma flor a desabrochar mais rápido. O resultado é frequentemente uma flor danificada, ao invés de uma floração natural e bela. Honrar nosso ritmo não é desculpa para a lentidão, mas sabedoria sobre sustentabilidade. Esta jornada também nos humaniza profundamente, porque nos ensina que grandeza não é sinônimo de perfeição. Os maiores realizadores da história não foram pessoas que nunca falharam ou duvidaram, mas pessoas que aprenderam a trabalhar com suas limitações humanas ao invés de serem paralisadas por elas. Como um rio que não para de fluir porque encontra pedras no caminho, but simplesmente as contorna ou as move gradualmente, aprendemos a ver obstáculos como parte natural da jornada, não como evidência de inadequação pessoal. O desenvolvimento desta capacidade também cria uma competência emocional única. A habilidade de manter esperança e perseverança, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Como um fazendeiro que planta sementes na primavera, sabendo que a colheita só virá no outono, desenvolvemos fé no processo de crescimento, mesmo nos períodos de aparente inatividade. Esta fé não é cega, mas baseada na compreensão de que crescimento real frequentemente acontece nos bastidores, invisível até o momento da emergência. A transformação final que acontece quando conseguimos integrar ambição, clareza e ação é uma sensação profunda de alinhamento e autenticidade. Não estamos mais lutando contra nós mesmos ou tentando nos forçar a ser alguém que não somos. Em vez disso, estamos expressando naturalmente quem somos através do que fazemos. Como um instrumento musical finalmente afinado, cada ação ressoa em harmonia com nossa natureza mais profunda, criando uma música de vida que é simultaneamente única e universal, pessoal e contributiva para o bem maior. Chegamos ao final desta jornada de compreensão, mas, na verdade, estamos apenas no começo de uma transformação que pode redefinir completamente sua relação com sua própria ambição e potencial. O que descobrimos juntos não é apenas teoria abstrata, mas um mapa prático para navegar o território complexo entre desejo e realização. A grande revelação é que a tensão entre ambição e imobilidade não é uma falha de caráter que precisa ser corrigida, but um sinal de que existe algo poderoso e significativo querendo emergir em sua vida, algo que está apenas esperando pelas condições certas para se manifestar. Reforçamos juntos uma verdade fundamental: ambição sem ação não é preguiça, mas sinal de desalinhamento interno. Este desalinhamento não é permanente nem patológico, mas temporário e completamente sanável, através da aplicação consciente dos princípios que exploramos. Quando compreendemos que nossa preguiça é, na verdade, uma combinação complexa de medos, falta de clareza, autocrítica destrutiva e energia mal direcionada, podemos começar a trabalhar com cada elemento de forma específica e efetiva. É como descobrir que o que pensávamos ser uma doença incurável é, na verdade, um conjunto de sintomas tratáveis que respondem bem a cuidados apropriados. A jornada de transformação que se abre à sua frente não é sobre se tornar uma pessoa diferente, mas sobre se tornar mais plenamente quem você já é em sua essência mais profunda. Cada pequeno passo que der em direção aos seus objetivos verdadeiros será simultaneamente um ato de coragem e um ato de retorno ao lar. Retorno à versão autêntica de si mesmo que sempre existiu, mas que talvez estivesse obscurecida por camadas de condicionamento, medo e confusão. Como um arqueólogo que remove cuidadosamente a terra para revelar um tesouro antigo, você está prestes a redescobrir capacidades e potenciais que sempre estiveram lá, esperando para serem desenterrados e polidos. O convite que faço agora é profundamente pessoal e específico. Qual é um pequeno passo que você pode dar hoje, neste exato momento, em direção ao que seu coração mais profundamente deseja? Não estou falando de um plano grandioso ou uma transformação dramática, mas de uma ação simples, concreta e realizável, que sinalize para seu subconsciente
que você está pronto para honrar sua ambição com movimento real. Pode ser escrever uma única frase, fazer uma única ligação, dar uma única caminhada, ler uma única página, ou qualquer outro gesto que represente um voto de confiança na sua capacidade de transformar desejo em realidade. Esta não é uma chamada para a perfeição, mas para a participação. Não é um convite para resolver todos os seus problemas de uma vez, mas para começar uma conversa honesta e amorosa entre sua ambição e sua capacidade de ação. Como duas partes de você que estiveram em conflito, elas podem finalmente aprender a cooperar quando você se torna um mediador sábio e compassivo que honra tanto seus sonhos quanto suas limitações humanas. O primeiro passo não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser real. Se estas palavras ressoaram com algo verdadeiro dentro de você, se reconheceu sua própria jornada nas reflexões que compartilhamos, faça parte desta comunidade de pessoas que estão transformando ambição em caminho concreto. Comente abaixo: eu vou dar meu primeiro passo. E se quiser, compartilhe qual será esse passo. Sua declaração não é apenas um compromisso consigo mesmo, mas uma inspiração para outros que podem estar vivendo o mesmo conflito que você viveu até agora. Curta este vídeo se ele ofereceu uma nova perspectiva sobre sua situação e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que apoiem sua jornada de transformação pessoal. Cada like e inscrição não é apenas um número, mas um voto de confiança de que conteúdo profundo e transformador pode competir com o entretenimento superficial em um mundo que frequentemente prioriza o rápido sobre o significativo. Inscreva-se no canal porque sua presença aqui cria uma comunidade de pessoas comprometidas com crescimento real, não apenas com motivação temporária. Juntos, podemos criar um espaço onde ambição e ação se encontram, onde sonhos encontram direção prática e onde cada pessoa se sente apoiada na jornada de se tornar quem realmente é destinada a ser. Obrigado por ficar até o fim desta reflexão. Isso já mostra que você está pronto para transformar sua ambição em realidade. O fato de ter investido tempo e atenção nesta jornada de compreensão é evidência de que a chama da transformação já está acesa dentro de você. Agora é apenas questão de alimentá-la com pequenas ações consistentes até que se torne um fogo que ilumina não apenas sua própria vida, mas também o caminho para outros que estão fazendo a mesma jornada heróica de realização do potencial humano.